Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o pensador alemão Karl Marx, trazendo um pequeno recorte sobre sua vida, ações e ideias. E lá vamos nós para mais um vídeo polêmico. Bom, como sempre aviso de antemão que esse vídeo não terá nenhuma opinião e se baseará simplesmente numa explanação de fatos, doa a quem doer. A principal proposta do vídeo será de condensar as ideias e vida de Karl Marx de uma maneira clara e dinâmica, dentro da proposta do canal e também do novo quadro que eu acabei criando sem querer. Quem foi? Karl Marx possui uma coleção de obras bem extensa, então infelizmente só trarei pontos principais de seus pensamentos, esclarecendo dúvidas e mitos sobre os conceitos elaborados pelo pai do marxismo. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, em Treveris, uma pequena cidade da Renânia, que vivia sob um domínio da Prússia, onde hoje é a Alemanha. Marx foi um dos 9 filhos de um casal de rabinos de classe média. Naquela época, o povo judeu era proibido de exercer certas profissões. Foi por isso que seu pai, Heinrich Marx, renunciou à religião judaica e converteu-se ao luteranismo para seguir atuando como advogado. Durante o ensino infantil, Marx frequentou um colégio que tinha uma linha educacional muito próxima aos ideais iluministas franceses. Em 1835, o jovem Marx deu início à sua vida universitária. Optou pelo curso de Direito, assim como seu pai, com uma chance de garantir uma melhor qualidade de vida à sua família. Foi estudar na Universidade de Bonn, na Alemanha, e ali se aventurou durante a juventude. Escreveu poesias, foi a festas e abusou um pouco do álcool, entrando até em uma briga. Após esse episódio em especial, seu pai decidiu transferir o filho para a Universidade de Berlim. Apesar de tudo, Marx era um aluno dedicado. Cursava muitas disciplinas, principalmente optativas de filosofia, história da arte e mitologia grega. Uma vez na Universidade de Berlim, Marx conheceu a linha de trabalho do filósofo alemão idealista Friedrich Hegel, cujas ideias lhe inspirariam muito naquele momento, mas as quais iria romper no futuro. O interesse por filosofia preocupava o pai de Marx, que desejava um futuro promissor na área de direito para o filho. Todavia, em 1838, ano que seu pai faleceu, Marx decidiu desistir do curso de Direito e embarcar na área da filosofia. Em 1841, terminou seus estudos na Universidade de Berlim. Mesmo com um título de doutor, Marx não conseguiu ingressar na vida acadêmica e virar um professor universitário, seu sonho profissional. O filósofo então se empenhou em escrever artigos como colaborador de diferentes jornais. Um deles era a Gazeta Renana, veículo em que Marx se tornou redator-chefe. A Gazeta de Renana era um jornal liberal que lutava por uma Prússia constitucional e denunciava a ditadura do rei. Marx, em particular, deixava transparecer em seus artigos o desejo pela democracia. Por conta desses ideais propagados em suas páginas, o veículo foi alvo de censura do regime prussiano e, em 1843, foi fechado. Vale ressaltar que até aquele momento Marx não era comunista. Ele acreditava na ideologia de Hegel. A realidade se move através dos embates e confrontos, os quais são amplamente idealistas, ou seja, que ocorrem no campo das ideias. Vítima da censura e expulso de seu país no mesmo ano, Marx se mudou com sua família para Paris e passou a escrever para o jornal Anais Franco-Alemães, veículo em prol da democracia. Lá, Marx conheceu a realidade operária de fato e entrou em contato com organizações de trabalhadores. Marx assim cria a perspectiva de que as transformações sociais não acontecem pelo campo das ideias, mas sim pelo campo material e real. Enquanto estava na capital do iluminismo, Marx conheceu diversos intelectuais do período, como o anarquista russo Mikhail Bakunin e o alemão Friedrich Engels, com quem iria travar uma grande amizade e parceria. Junto a Engels, Marx chega à conclusão que só seria possível libertar a humanidade da miséria, da exploração e das desigualdades através de uma transformação social, ao qual nomeou de Revolução Comunista. Para tanto, renunciou à religião e ao Estado déspota e monárquico prussiano. Assim, Marx se tornou mais radical e seu materialismo fica mais completo. Ele continua mantendo a dialética de Hegel, mas de uma forma invertida.
Agora ele acredita que a história é movida a partir da luta de classes, dos conflitos entre as forças produtivas e as relações de produção, dentro da lógica do materialismo histórico. O alemão vê que as classes sociais têm interesses diferentes e é o embate entre elas que faz o mundo girar. Marx e Engels se completavam. Enquanto o primeiro possuía um caráter intelectual e teórico, o segundo era filho de um dono de fábrica capitalista e conhecia as condições deploráveis do meio operário e a exploração desse serviço. Estudiosos atribuem que Engels era mais prático, enquanto Marx era mais filosófico. Por Engels ter uma condição de vida mais abastada que seu colega, diversas vezes ele ajudou Marx e sua família com recursos financeiros, visto que ele apoiava o trabalho do pensador e amigo. Quando Marx foi expulso de Paris por conta de seus artigos, o filósofo refugiou na Bélgica e Engels foi com ele. Em 1849, mais uma vez, Marx é expulso de outro país e parte para Londres com a sua família. Ali, ele viveu momentos difíceis devido à falta de recursos financeiros e voltou a escrever jornais. Junto a Engels e outros pensadores da época, Marx passou a dirigir a Associação Internacional dos Trabalhadores, que reunia membros de operariado de diversas partes da Europa. Marx nunca conseguiu ter realmente um emprego regular, porque ele era perseguido praticamente em toda a Europa, então enfrentava dificuldades financeiras e vivia, principalmente, do dinheiro que conseguia com pequenos trabalhos e heranças que sua esposa e ele ganhavam. As condições nunca foram simples para aquela família, passando por grandes dificuldades ao longo dos anos. Assim, de todos os 7 filhos nascidos de Marx, 4 deles morreram ainda jovens ou crianças devido a problemas de saúde. Enquanto Marx e Engels teorizavam suas propostas de revolução e como aplicá-las, a Europa já era palco de rebeliões operárias contra os governos monarquistas e as recentes transformações decorrentes da Revolução Industrial. Esses movimentos, ocorridos em 1848, ganhavam o nome de Primavera dos Povos. Nesse mesmo ano, Marx e Engels lançaram o Manifesto do Partido Comunista, obra por meio da qual pretendiam atingir os operários de todo o mundo para iniciar a Revolução. De acordo com Marx, o comunismo deveria ser implementado em um momento específico da história da sociedade. Devido à sua visão de mundo materialista histórica, seria necessário que cada país passasse por uma revolução burguesa, adotando um modelo de produção capitalista, e, em sequência, estaria pronta a adesão para o socialismo e, posteriormente, para o comunismo. O filósofo acreditava que o capitalismo era um sistema afadado a crises cíclicas e irremediáveis, tal como explica em seu livro O Capital, de 1867, onde faz uma profunda análise sobre o capitalismo. Para Marx, era exatamente em uma dessas crises do capitalismo que o operariado deveria tomar a posse do governo e instaurar uma ditadura do proletariado para reprimir a contra-revolução burguesa. Seria o fim da propriedade privada, da alienação e exploração capitalistas, e o fim do trabalhador como mercadoria do burguês, detentor dos meios de produção. O objetivo de Marx era chegar no comunismo, mas como chegar lá era uma questão particular, sendo que ele mesmo não necessariamente criou uma estrutura política específica para conquistar seu objetivo. O filósofo alemão acreditava que cada país e cenário deveria ser estudado, pois não adiantava somente a vontade política, deveria também haver condições objetivas e o contexto teria uma grande influência. Marx também elaborou a obra Crítica ao Programa de Gotha, publicada em 1865, a qual faz uma crítica aos princípios estabelecidos no programa do Partido dos Trabalhadores Alemães, movimento de caráter social-democrata. Esse programa apresentava uma forma moderada e gradual para o socialismo, em oposição à abordagem revolucionária e agressiva dos marxistas. Como resultado, Marx acusou o programa de Gotha como sendo revisionista e ineficaz. Para Marx, sempre foi claro que a verdadeira democracia era bem diferente da democracia burguesa. Essa verdadeira democracia só poderia ser alcançada quando a divisão entre os representantes e representados não existisse mais, em outras palavras, o comunismo. Ou seja, Marx não acreditava na ditadura como um formato final da sociedade, e sim uma democracia verdadeira onde todos fossem iguais dentro da representatividade. O fato é que Marx nunca trouxe um guia específico de como atingir o comunismo. Assim, após a sua morte, diversas interpretações diferentes foram feitas, como a de Lenin ou a de Kautsky, tópico para outro vídeo. Um dos termos mais importantes cunhados por Marx é a mais-valia, expressão que, em resumo, significa a diferença entre o valor do que o trabalhador produz e aquilo que ele realmente ganha.
Em termos gerais, para Marx, o trabalhador era apenas mais uma mercadoria que produzia outras mercadorias. Durante seu período de trabalho, esse proletário desenvolve mais produtos do que ele realmente precisa. Ou seja, há um valor em cima daquilo que ele produz e aquilo que ele ganha como um salário. Essa diferença nunca chega a ele, ficando nas mãos de seu chefe, o burguês. Em 1871, Marx e outros intelectuais de esquerda assistiram ao surgimento da Comuna de Paris, o primeiro governo operário da história, formado na França durante a Guerra Franco-Prussiana. A Comuna adotou uma política de caráter socialista, baseada nos fundamentos da Associação Internacional. Porém, esse movimento durou poucas semanas, pois foi logo reprimido pelas forças do governo. Em 1881, sua esposa Jenny morre. Deprimido pela morte de sua esposa, Marx desenvolveu, em consequência dos problemas de saúde que suportou ao longo da vida toda, bronquite e pleurisia, que causaram seu falecimento em 1883. Marx foi enterrado na condição de apátrida em Londres. Contudo, Marx com certeza foi uma das personalidades mais influentes do século XIX e de toda a humanidade, servindo como base teórica para revoluções na Rússia, Cuba e China. É bem discutível a interpretação que os regimes socialistas do século XX tiveram sobre Marx. É fato que Marx não descreve necessariamente como deveria ser o socialismo, ou especificamente a ditadura do proletariado, deixando em aberto essa interpretação. No entanto, é fato que todos esses exemplos falharam na interpretação do socialismo marxista ao nunca terem chegado, de fato, ao comunismo, pelo menos até agora. Karl Marx foi um perseguido político que teve que fugir diversas vezes, passando, de fato, por grandes dificuldades financeiras. Fez profundos estudos sobre a essência e funcionamento do capitalismo, apontando erros e falhas do modelo que nenhum outro pensador tinha feito até o momento, e trouxe uma nova perspectiva sobre o socialismo, criando uma das vertentes mais fortes da esquerda até hoje, o marxismo. A história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Karl Marx. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso... Danke!